Mas o meu tema aqui é permitir que o outro seja o que é. Esse tema, ele tem a ver com a constelação familiar, que é o trabalho que eu faço. Então, na verdade, o questionamento é o seguinte: você está num ciclo na sua vida, um ciclo vicioso ou um ciclo virtuoso? O ansioso é aquele que a gente está falando aqui de permitir ser saudável, permitir sentir medo, permitir não ser perfeita. Mas como disse a Priscila Tescaro, às vezes a gente não permite que o outro não seja perfeito. A gente não permite que o outro sinta medo. A gente não permita que o outro seja até saudável. A gente não permite que o outro faça escolhas da forma como ele queira. E aí, se a gente não permite para o outro, eu acho que aqui todo mundo conhece aquela velha frase, com a mesma medida que tu medires, tu serás medido. E isso é natural, é um processo natural. Então, quando a gente mede o outro, impede e julga o outro, não estou falando aqui a gente falar para o outro do julgamento, eu estou dizendo aqui da gente se irritar com o outro, é por dentro, é aquela sensação que a gente carrega no peito, de insatisfação, de raiva, de condenação, de julgamento, de desvalorização do outro, de menos-valia do outro por ele fazer as escolhas dele, porque aquelas escolhas de algum modo não nos favorecem. Então, infelizmente, o que eu posso dizer é que quando a gente faz isso com o outro, a gente entra num ciclo vicioso. É um ciclo ruim para a gente mesmo, porque se eu não aceito o outro, se eu não olho com carinho com o outro, as escolhas dele como é que eu vou poder fazer isso para mim mesmo? Então vai ficando cada vez mais difícil a gente tomar para nós o poder do permita-se. Né? Então, e ao contrário, à medida que a gente vai olhando o outro e olhando com carinho o que o outro faz, as escolhas dele, o jeito de pensar, o fato dele ter medo, o fato dele não ser perfeito, o fato dele fazer as coisas de um jeito que eu não compreendo, eu olhando com carinho para ele, eu também automaticamente posso ter mais facilidade de me permitir olhar com carinho para os meus erros, para as minhas falhas, para as minhas tristezas. E aí, dentro do conceito da constelação familiar, você também já deve ter percebido isso na sua vida, é que quanto mais próxima é essa pessoa que você condena, que você julga, que você desvaloriza por uma atitude, por uma ação, ou por um pensamento, por um sentimento, por uma palavra, quanto mais próxima ela está de você, maior o peso dela. Então, tem o lado profissional, mas depois tem o lado familiar. Quando ele estreita e chega no nível dos nossos pais, nós não sabemos quão grande é o problema que estamos comprando para a gente. Porque no momento que eu olho para os meus pais e os julgo, dizendo, olha, querido papai e mamãe, vocês deveriam ser assim ou assado, vocês tinham que ter feito assim ou assado. Eu estou deixando de ser pequena para ser grande, no mesmo nível que eles. E existe um degrau natural aqui entre pais e filhos, porque os pais deram a vida para nós. Eles deram algo que nenhum outro ser humano, por mais rico, por mais benevolente que seja, pode dar um presente que seja minimamente igual a esse. E nem a gente tem condições de devolver esse presente para os nossos pais. No máximo, a gente pode passar aí para frente. Então, no momento que nós julgamos os nossos pais, nós ficamos grandes diante deles, estragamos a nossa vida. Porque quando nós condenamos parte dos nossos pais, ou de forma integral, nós estamos condenando a nós mesmos. Porque metade de nós é papai e metade de nós é mamãe. Então, quando nós fazemos isso, há uma quebra, há uma cisão aqui dentro. E aí o poder do permita-se ainda fica mais difícil, porque quanto mais próxima a pessoa, maior o peso dessa condenação, dessa desvalorização, desse julgamento. Então eu convido você aí, no momento que você estiver tranquilo, fechar os olhos, e se você quiser fazer agora rapidinho, tem um jeito de fazer um exercício bacana da constelação familiar, que é quando você fecha os olhos e se coloca diante dos pais. Mas você não vai se colocar de qualquer maneira, porque diante dos pais nós somos sempre pequenos, nós somos sempre crianças. Nós sempre vamos olhar com um degrau.
Nós aqui embaixo e os pais aqui em cima. Porque o que eles nos deram, não dá para a gente dar algo para eles que esteja no mesmo nível. Então você vai se imaginar uma criança, como uma criança pequena olha diante para os pais, de baixo para cima, e você vai olhar para o seu querido papai, sua querida mamãe, que talvez nem seja tão querido assim nesse momento, mas vai dizer assim para eles: querido papai, querido mamãe, me olhe com carinho se eu sou um pouco diferente. Porque muitas vezes nós não nos permitimos, porque de algum modo também os nossos pais nos julgaram, nos condenaram por nós sermos aquilo que nós somos. Então, olhe para eles e diga: querido papai, querido mamãe, me olhe com carinho se eu sou um pouco diferente. E nesse momento, você também vai se tocar, que eles também podem te olhar e dizerem: querido filhinho, também me olhe com carinho se eu sou um pouco diferente do que você gostaria. Então essa troca, esse permita-se ser o que é, começa com os mais próximos, com os mais íntimos. E não importa aqui se você conheceu os seus pais, se os seus pais já estão falecidos, mesmo, por exemplo, uma criança que foi adotada, poxa, quanto julgamento, quanta condenação. Ah, como diz um velho ditado, não deixe para depois o que você pode deixar para lá. Tem certas coisas que não vale a pena a gente guardar no coração. Só diga a eles que você está precisando da bênção deles para você se permitir abrir para a vida, se permitir fazer tudo. Que é esse o trabalho que a gente faz com a constelação familiar. Mas fica aí a dica e o exercício para vocês. E quero agradecer mais uma vez a Lani. Muito obrigada, Lani, por ter me convidado. Estou muito feliz de estar participando aqui com você do lançamento do seu livro. Eu sei que foi uma grande conquista e você se permitiu ter uma filha linda, não sei se já plantou a árvore, mas certamente já escreveu o livro. Parabéns.